Na minha visão, a gente está vivendo um período extraordinário. Esse despertar é um fenômeno que não é só individual, é uma mudança que abrange toda a humanidade e está sendo impulsionada aí pela transição planetária. E eu tenho que fazer uma breve introdução. Essa transição é um processo energético e espiritual, onde as frequências vibracionais do planeta Terra estão se elevando, convidando a todos a evoluírem e a expandirem a consciência. E a partir disso eu vou falar também sobre as habilidades psíquicas que as pessoas vão começar a desenvolver nesse período. Bom, então 2025 é um marco crucial porque representa o auge de um ciclo energético que vem se intensificando desde a década de 80. Existem diversas profecias e previsões espirituais que indicam que esse vai ser um dos anos mais significativos da transição planetária, porque muitas almas vão despertar para a sua verdadeira missão. Além disso, do ponto de vista astrológico, que é outra vertente que eu estudo muito, a gente está vivenciando configurações planetárias que aceleram o colapso das antigas estruturas e impulsionam mudanças na sociedade. Então a Terra está passando por um processo de ascensão e esse aumento energético atinge então esse ponto crítico justamente a partir desse ano, tornando o despertar coletivo ainda mais intenso. E esse ano também marca uma aceleração do tempo, onde os processos internos e externos começam a acontecer de forma mais rápida, que é como se o universo estivesse de verdade nos empurrando para uma nova realidade. E como é que a gente já pode começar a identificar isso em nossas vidas? Primeiro, a transição planetária vai trazer à tona aspectos que estavam adormecidos nas pessoas. Velhas estruturas, crenças limitantes, padrões não muito bons de comportamento. As máscaras literalmente vão cair, vão vir à superfície para serem transformadas. E essa aceleração vibracional vai nos obrigar também a encarar as sombras, os medos e os traumas que carregamos por toda a vida. E eu acredito que esse seja o aspecto mais forte e mais difícil do período. Do ponto de vista da física quântica, tudo no universo é energia e vibração. Os nossos pensamentos, emoções e estados de consciência afetam diretamente o campo eletromagnético do nosso corpo e, consequentemente, a realidade manifestada. Então, esse despertar coletivo, ele está diretamente ligado à ressonância Schumann, que é a frequência vibracional da Terra, que está em um processo de elevação. Só que, por enquanto, essa vibração está oscilando bastante, gerando muitos efeitos físicos na gente. Tonturas, cansaços, peso no corpo, períodos de euforia, empolgação, tristezas, enfim. Então, tudo isso é bastante curioso. E esse fenômeno também altera a nossa percepção do tempo, a forma como a gente experimenta a realidade e até mesmo o funcionamento do nosso DNA. E eu recomendo que vocês acompanhem a oscilação da ressonância Schumann até para ver como é que são os efeitos no seu corpo, para você conseguir transitar em toda essa mudança de uma maneira mais tranquila. E os estudos também sugerem que a consciência pode ser um fenômeno quântico e a interconexão entre todos os seres vivos, né, as vibrações cerebrais e de coração, poderia explicar essa mudança global da consciência que nós estamos vivenciando, né? Um despertar, por exemplo, vai gerando um efeito em cadeia de novos despertares. Com isso, as habilidades psíquicas de todos também estão despertando. E aí, esse aumento vibracional está fazendo com que muitas pessoas comecem a perceber mudanças internas significativas. Então, as habilidades psíquicas que eram consideradas raras, elas vão começar a se manifestar em um número cada vez maior de pessoas. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Intuição aflorada. Então, você sabe, né, dentro de você, você já tem as explicações sem razão lógica. A clareaudiência, que é a capacidade de ouvir mensagens do mundo espiritual ou captar informações fora da percepção comum. A clarividência, visão de imagens, vultos, símbolos, enfim. Telepatia, que é a habilidade de perceber os pensamentos e as emoções de outras pessoas e também de se comunicar através dos pensamentos. A empatia das pessoas vai estar ampliada, então você sente energeticamente as emoções, os estados vibracionais dos outros e gera uma cura emocional no ambiente. Sonhos lúcidos e projeção astral, que é o aumento na capacidade de viajar conscientemente para outras realidades enquanto você dorme. E os meus mentores sempre me deixaram claro, até mesmo quando eu negava essas habilidades, porque eu não queria elas para mim, eles sempre me disseram que as habilidades sempre existiram na humanidade, só que estavam adormecidas pelos padrões da realidade em que nós vivemos. E essa realidade está sendo destruída.
E agora, com a elevação energética, cada vez mais pessoas vão começar a acessar esses dons naturais, porque a gente já está se reconectando com a nossa verdadeira essência. E como eu estava falando, para muita gente, então, esse período de transição vai parecer muito difícil. Então, a chance de cair em tristezas profundas, cair na depressão é enorme, porque nós estamos sendo atraídos aos nossos karmas de forma muito intensa, muito magnética, justamente para que a gente possa evoluir. E nesse processo, as nossas sombras individuais e coletivas vão se manifestar com força. E tudo isso faz parte do desafio fundamental para o crescimento. Então, esse assunto não é um assunto que eu gostaria de trazer aqui, porque é triste, né? É uma fase difícil a gente ter que enfrentar as sombras. E eu fiz um vídeo de previsões para 2025, colocando a liberação de karmas como um tema central. E eu já dediquei alguns vídeos aqui justamente porque é isso que vai nos impulsionar a buscar a cura, a entender os nossos padrões mentais e finalmente integrar esses padrões sombrios à luz. E aí, na minha opinião, eu gosto de comparar um efeito estilingue, né? Você vai para trás com força para ser redirecionado com velocidade ao seu destino, ao seu alvo. Então não tem outro jeito, não dá para varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque as energias emocionais, elas têm um peso enorme nas escalas vibracionais. E com a Terra em iluminação, isso vai vir à tona. Né? Não dá para fingir que esses sentimentos não existem, nem numa escala inconsciente. Então, 2025 é o início de uma grande virada de chave para a coletividade, de inversões, de mudanças de ideia. É tempo do grande despertar coletivo. Eu ainda não tenho muitos vídeos no canal, é um canal recente, mas quem acompanha aqui já sabe que eu sempre tive uma conexão forte com o universo sutil, desde a minha infância, né, com a espiritualidade, através dos meus mentores. Mas foi só recentemente, pensa, só recentemente que eu passei por uma experiência que mudou tudo. Foi o encontro com a minha chama gêmea. E aí eu percebi que esse realmente foi um chamado, porque essa conexão, ela foi um ponto de culminação para mim, foi um divisor de águas, e aí foi onde eu percebi que não tinha mais como retornar à minha vida de antes, ao que eu era antes. E aí eu senti uma urgência de me colocar a serviço daqueles que estão passando pela ascensão. Eu me dei conta de que eu deveria ter feito isso a minha vida toda. Só que eu também não posso me culpar, porque assim como vocês, eu também fui programada nesse padrão atual, tive os meus problemas, enfim. Então a conexão com a minha chama me levou para esse ponto sem volta, porque eu vivi a noite escura da alma de forma tão intensa que eu senti que era hora de olhar para dentro com coragem e de me integrar a essas sombras. Eu percebi que para servir aqueles que estão despertando, eu precisava primeiro curar a mim. Foi então que eu me coloquei à disposição dos meus mentores espirituais e estou me dedicando a trabalhar intensamente nessa jornada de autoconhecimento, superação e também reconciliação com o meu passado kármico. E eu sou só mais um exemplo, porque eu não sou a única, né? Existem vários vídeos aí na internet de pessoas. E talvez eu tenha tido só um pouco mais de facilidade por ter uma conexão direta com a espiritualidade, com o cosmos, e também ter acesso a conhecimentos que chegam para mim através deles. Então, em resumo, o despertar coletivo é uma resposta à chamada da Terra para uma nova consciência. E aí vocês estão convidados a olharem para dentro, a abraçarem essa jornada de autoconhecimento, a se permitirem serem transformados, se permitirem sentir as dores e transmutarem esses sentimentos para algo melhor. E eu me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês a importância do ano de 2025, porque vai ser sim uma grande virada de chave. E quem ficar parado vai observar as mudanças acontecendo ao redor. E você nada mais vai ser do que mais uma vítima de uma transformação externa sem tomar o protagonismo pela própria vida. Então se integre, né? A gente vive num mundo dual, mas para que a gente reconheça a existência de uma dimensão superior, para que a gente reconheça o divino que existe dentro de nós, a gente precisa integrar duas forças primordiais dentro da gente, né? O yin, o yang, a luz e a sombra, para que a gente possa ascender para uma próxima fase. Não tenham medo, vocês não estão sozinhos. Até a próxima.